RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Armador do navio Nhô Padre Benjamim fala em exclusiva à Rádio de Cabo Verde sobre a última viagem da embarcação que afundou no largo de São Nicolau. Rede ONGs ambientalistas preocupada com a possibilidade de poluição marinha na sequência do afundamento do Nhô Padre Benjamim. Corpo do jovem desaparecido no mar de Fontibil, em São Felipe, encontrado e resgatado esta manhã em praia de Nossa Senhora da Encarnação. Cidadão português que reside nos Estados Unidos, com 30 anos de residência legal e permanente, está detido e corre o risco de deportação. Cadeias francesas alvo de ataques que parecem ser ataques coordenados. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O armador Nuno Pinto garante que o navio Padre Benjamim tinha metade da sua capacidade de carga a bordo. O armador garante também que a embarcação estava em perfeitas condições de segurança e daí aguardar com tranquilidade o inquérito que vai ser feito pelas autoridades marítimas. O Moisés Évora falou com o armador. O armador começou por realçar o facto da tripulação estar bem. No Pinto salienta que o navio estava em excelentes condições. Nós não sei de doca seca já tem um ano, relativamente um ano, e não faz investimentos volumosos em relação a toda a estrutura. Ou seja, não tem um navio que está relativamente novo em relação às necessidades que nós, Marinha Mercante, exigem. Em termos de segurança, não tem sabe fazer investimentos constantes, o navio está em perfeitíssimas condições, não tem tudo certificado em dia, não tem seguros em dia, não tem equipamentos que não se atrasem, não faz remodelações de vários equipamentos, não tem... Enfim, foi não está talvez o que mais tem que ser realçado, não está talvez num período, não está talvez no melhor período desse navio ali. E já não está nesse negócio e nas aventuras já há 10 anos. Em relação à carga, Nuno Pinto diz que a bordo estava metade da capacidade de carga do navio. O capô de flama um navio que está com carga pesada, porque aquele navio celebra quase o dobro do que a carga que estava lá presente. E já houve muitas outras viagens que já não carrega muito mais do que estava no navio. Tem um nível de especulação que se volta a falar de se navio estava com carga pesada, nem por sombra. Tipologia de carga era brita, que é centralizado na mídia navio, tem uma distribuição, enfim, isso é todo o aspecto da distribuição da carga, como é que ser feito é com o navio. Mas, em termos de tonelagem da carga, do payload da carga versus a capacidade do navio, não estava super à vontade. Super à vontade. Então, não é pelo excesso de carga, jamais. Então, tem estado alguma especulação da rola à volta disso, e é que uma das coisas que não queria clarificar. Em termos disso, não está longe de chegar na capacidade do navio, longe mesmo. Ele é um navio que é um navio de 3.910 toneladas de carga, ou seja, 4.000 toneladas de carga. E a hora que o Bucatini nem 12.000 toneladas de carga, ainda está muito à vontade. Então, é aquele parte daqui pessoas, não está prima sempre para a segurança. O nosso entrevistado deixa entender que há um forte revés em relação a tal situação, mas que tudo a seu tempo deverá ser amenizado e que também aguarda com tranquilidade o inquérito que será feito. Inquérito que será feito por uma equipa multidisciplinar, várias instituições que já enviaram seus responsáveis e técnicos que devem chegar a São Nicolau hoje para se dar início então ao inquérito. E o coordenador da Rede Nacional de Proteção das Tartarugas Marinhas, Taola Bay, está preocupado com o risco de derrame de combustível do cargueiro Nhô Padre Benjamim, que afundou-se ontem ao largo da Preguiça da ilha de São Nicolau. Leno Passos pede intervenção das autoridades no sentido de se evitar um desastre ambiental. O José António dos Reis falou com o ambientalista. Leno Passos, coordenador nacional da rede, alerta que depois da resolução das questões mais urgentes, que as autoridades competentes devem procurar a melhor forma de retirar o combustível do navio para evitar o derrame no mar de São Nicolau. Tem outras questões mais urgentes neste caso e nós acreditamos e nós estamos sensíveis a isso.
e logo após a resolução das questões mais urgentes haver a melhor forma de tirar o combustível ainda que está no navio, no sentido de este não ser derramado nesta zona. Como eu disse, é uma questão de emergência e há certeza há outras questões mais urgentes, mas isso sim, eu acredito que já acho que as autoridades estão preparadas para fazer a retiragem do resto dos combustíveis sem que esta seja derramada na área onde o navio foi encalhar. O coordenador da Rede Nacional de Proteção das Tartarugas Marinhas, que agrupa 14 ONGs, diz que a rede está a acompanhar também o caso de poluição luminosa na Ilha Brava, com a morte de mais de 100 de aves. Leno Passos afirma que a situação está controlada neste momento, destacando as ações conjuntas da Direção Nacional do Ambiente e da EREC, mas pede uma solução sustentável, conciliando a questão ambiental com o interesse dos moradores. Isto ficou claro que era as luzes, porque a poluição luminosa é uma das principais ameaças para as aves marinhas. Digamos assim, são intensamente atraídas pelas luzes. Ficou claro, mas é preciso fazer um estudo mais de fundo, não para ver as causas, porque a causa está clara, mas é no sentido de encontrar uma solução para mitigar esta situação, porque certeza que a comunidade não pode ficar constantemente com as luzes apagadas, é ver agora numa outra forma, talvez num outro tipo de lâmpada, ou não sei. Aqui é neste sentido que fazer, que é preciso fazer um trabalho de fundo e também identificar outras áreas para evitar que isto aconteça em outras zonas, porque não é só na Ilha da Brava, e o trabalho da substituição das lâmpadas normais para as lâmpadas de LED é um programa a nível nacional, então nós temos junto da EDEC encontrar uma outra solução para as lâmpadas LEDs em algumas localidades, com o objetivo de minimizar o impacto que estas irão ter sobre a biodiversidade, neste caso sobre as aves marinhas, mas nós já notamos também alguns impactos da poluição luminosa sobre as tartarugas marinhas, principalmente sobre as crias das tartarugas marinhas. A Rede Nacional de Proteção das Tartarugas Marinhas, TAOLAMAS, que está neste momento também nos preparativos para o período de desova das tartarugas marinhas a nível nacional. E o Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Turismo e Transportes e Ministério do Mar, manifestou a sua profunda solidariedade à tripulação e a todos os cabo-verdianos, também colaboradores, aliás, da Companhia Verde Lines, na sequência do naufrágio do navio de cargas João Padre Benjamim ocorrido ao largo da zona pescatória da Preguiça, na ilha de São Nicolau. O Governo diz-se aliviado pelo resgate com vida dos tripulantes e um passageiro que se encontram bem graças à resposta das entidades envolvidas no salvamento. O Governo continua a mesma nota a dizer que o Governo acompanha com atenção o desenrolar da situação e confia nas investigações que estão a ser conduzidas pelas autoridades competentes para apurar as causas do incidente e reafirma o compromisso com o reforço das condições de segurança marítima e com o apoio às estruturas que garantem o transporte interilhas no país. O Governo finaliza a nota endereçando a palavra de encorajamento à comunidade marítima e em particular aos profissionais da Verde Lines. O Presidente da República também emitiu à Presidência um comunicado, acaba de nos chegar, e diz que o Presidente acompanha com atenção e preocupação os desenvolvimentos relacionados com o afundamento do navio João Padre Benjamim, que aconteceu ontem, e foi com um sentimento de alívio que o chefe de Estado registrou o resgate em segurança dos tripulantes e também de um passageiro, e que aguardam-se agora as conclusões das investigações em curso que vão permitir esclarecer todas as circunstâncias do acidente, identificar as causas e, sobretudo, adotar as medidas adequadas para reforçar a segurança marítima e prevenir situações semelhantes no futuro. Pode-se ler na nota da Presidência da República. E com o afundamento do navio João Padre Benjamim, o país conta neste momento com apenas o cargueiro de carga geral, o 13 de janeiro, apenas uma embarcação. Um navio construído na Alemanha e que entrou em operação em 1993 para operar em todas as ilhas. Para além do 13 de janeiro, outro navio de carga geral em operação, quase que permanente, é o navio de madeira Marliso, que só faz as ligações entre São Nicolau e São Vicente. O país conta ainda com os serviços dos ferries Liberdade, circunscrito às ilhas de Sotavento neste momento, o
Interilhas e Dom Tututa, que ligam o norte e o sul do país. Mar de Canal e Chiquinho BL, que estão com programação fixa, tem programação fixa entre São Vicente e Santo Antão, e são todos navios roll-off, ou seja, e navios também de passageiros e carga. Há 4 outros navios que transportam combustíveis, estamos a referir ao Arpadores e Cipreia, e também o Ostreia, para além do veterano Boa Vista, este último com mais de 50 anos. Os navios Praia da Guarda e Crioula continuam fora de combate após terem sido submetidos à reparação na Cabo Nave. E o grosso dos acidentes de viação que ocorrem nas estradas do país deriva de erros humanos. Ciente desta realidade, a Direção-Geral dos Transportes Rodoviários e a Polícia Nacional juntam-se numa campanha de sensibilização sobre a segurança nas estradas. O objetivo é impedir que haja mais mortes nas estradas, explica a Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários, Ana Paula Silva. Tudo isso é para não evitar que não tenha mais mortes na estrada. O que não constata é, até ainda hoje, até a data de hoje, praticamente no mundo inteiro, maior causas que provoca mortes nas estradas e feridos graves é causas humanas, ou seja, significa que é situações que não podia ter evitado. Nos últimos anos, o número de acidentes de viação aumentou no país, mas houve menos mortes, assinala Ana Paula Silva, defendendo mais ações de sensibilização no terreno para mudar a mentalidade das pessoas. O número de acidentes aumenta, mas isto está diretamente relacionado com o número de aumento do parque automobilístico, né, que não tem constatado nos últimos anos. Mas o que não verifica é número de acidentes graves, feridos graves e número de mortes diminui ligeiramente nos últimos anos, muito embora no final do último ano, início dos anos, não teve algumas perdas de vidas. E, portanto, nossa ideia é reforçar esse comportamento, como nós não queremos mudar a mentalidade das pessoas, não queremos que prevenção e segurança rodoviária torna um assunto que não está falando entre amigos na casa, entre pais com seus filhos, e não só naqueles momentos ali que não está fazendo as campanhas ali, mas sim que está torna algo, conversa entre pessoas, muda a vida, não queremos mudar a mentalidade das pessoas. Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários acompanha no terreno a campanha de sensibilização sobre a condução segura, uma oportunidade que a Ana Paula Silva aproveitou para esclarecer as queixas sobre o alegado excesso de rigor nas inspeções técnicas de automóveis. Os critérios, porque a inspeção se rege, estão na lei. Esclarece. Portanto, e está aqui, é que deve, e ainda acredita, mas não é esse o comportamento, até que se prova o contrário, não é? Porque existe um regulamento que define que aspectos é que devem ser avaliados, onde é que deve ser chumbado, né? Ou não. Está tudo definido na própria lei. Nos últimos tempos, várias têm sido as queixas contra o método de inspeção técnicas de automóveis, com os proprietários a insurgirem-se contra o que dizem ser um excesso de exigências. Mas os critérios estão na lei, explica a Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários. E o corpo do jovem Edmilson Diniz Lopes, de 16 anos de idade, desaparecido no mar de Fontebilla, na Ilha do Fogo, desde a tarde do passado domingo, foi resgatado esta manhã. O corpo do jovem foi localizado pouco depois das 9 da manhã, na praia de Nossa Senhora de Encarnação, a sul de Fontebilla, por mergulhadores que faziam parte da equipa de buscas coordenada pelo Instituto Marítimo e Portuário. Esta manhã, com a mudança da correnteza para o sul, a equipa liderada pelo IMP decidiu iniciar as buscas pelo mar e por terra, ou seja, em toda a área costeira também. Foram quase 39 horas de buscas, quase que incessantes, que envolveram o IMP, Proteção Civil, Polícia Marítima, Bombeiros e a Associação Projeto Vitó, que disponibilizou uma embarcação de boca aberta a mergulhadores e outros meios para o resgate. É de se salientar que em mais de uma década, este é o primeiro corpo a ser localizado após afogamento na praia de Fontebilla, em São Felipe, na Ilha do Fogo. E a Câmara Municipal de São Felipe não tem competência para interditar a referida praia, a praia de Fontebilla, para banhistas. Luís Silva, presidente da Câmara Local, reagia assim a algumas vozes que se levantam apelando à interdição após mais um afogamento fatal no passado domingo. Luís Silva diz que, da parte da Câmara, em parceria com o Instituto Marítimo e Portuário, serão colocados letreiros de alerta e pediu cautela aos banhistas, conforme a Anabela Varela. O autarca de São Felipe lamentou mais um trágico acidente na praia de Fontebilla, onde no último domingo um jovem de 16 anos de idade afogou-se e cujo corpo foi resgatado esta manhã. Nuias Silva afirmou que o pesar pelo ocorrido é sentido em todo o município e destacou que as águas de Fontebilla são traiçoeiras, apresentando fenómenos incomuns que necessitam ser estudados, pois o mar raramente
devolve as suas vítimas. O que é uma situação que está interpelando o nosso estudo a nível nacional, Proteção Civil, Instituto Marítimo Portuário, Ministério do Mar, câmaras municipais, para no tentar de ouvir o que é que existe naquele espaço lá, porque é um fenómeno estranho que está a acontecer circunstancialmente e apanha pessoas. Então, nossa recomendação e apelo é que pessoas tenham muita atenção naquela praia. Aquela praia é uma praia perigosa, é uma praia que só banhistas com a experiência poder atrever a banhar nele com segurança. O resto, pessoas devem ter cuidado para que afasta muito de costa, porque aquele afastamento de costa tem levado a perigos desse tipo. Silva ressaltou que durante o período de verão a praia é rigorosamente monitorada pela Câmara Municipal e conta com a sinalização adequada. Entretanto, alguns são-filipenses têm sugerido a interdição do local, o que, segundo o edil, é uma decisão que não compete à Câmara. A Câmara Municipal que tem competências na gestão da praia e de orlas marítimas. Nós competências na praias e competências subsidiárias, quer dizer, complementares. Nota fase aquilo que é determinações de órgãos, moda, Instituto Marítimo Portuário, que é a autoridade na matéria de interdição, permissão, autorização de eventos ou de acesso a praias. Mas nunca está para que passa a solução. A solução não é interditar. A solução deve ser de vigiar a praia. Então a ideia é poder ter uma parceria com o IMP para a Câmara, tem condições de poder estender aquela vigilância que não está fazendo na praia apenas nos meses de verão, para estender para ele para todo o ano, e também a sinalização da praia em termos do nível de perigosidade da praia, locais mais perigo do que aquele outro, e recomendações para banhistas, turistas e nacionais, tudo relativamente à precaução que as debitam naquela praia e que afasta daquela praia. O autarca defende a intensificação das ações de conscientização e sugere ao IMP a instalação de placas informativas nos acessos à praia para alertar aos banhistas sobre os riscos. Enfatizou que os frequentadores não devem se afastar da costa, devem respeitar os limites de segurança e estar atentos às condições do mar. Já temos 13 horas mais 17 minutos. Perto de 360 homens foram rastreados nos 3 concelhos de Santo Antão e em São Vicente, no decorrer da missão da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro. Uma missão avaliada como bem-sucedida pela presidente da associação, que admite que o cancro já não é tabu. A Patrícia Martins tem uns detalhes. O cancro já não é tabu, pois as pessoas estão mais informadas e sensibilizadas, diz Cornélia Miranda, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, que avalia de sucesso esta missão que decorreu em Santo Antão de 15 a 12 deste mês e em São Vicente no dia 13, com o foco nos homens e hoje centrado nas mulheres. Nós iniciamos em Santo Antão com resultados excepcionais em todos os concelhos e na São Vicente nós iniciamos no domingo e dedicado só a homens. Rastreio de próstata com muito sucesso. Foi rastreado 66 homens, é um resultado muito bom. Por um único urologista. Se tivéssemos mais urologistas, não tinha rastreado muito mais. Hoje não estou ali no Centro de Saúde de Fonte de Inês, de fazer colo, uterino e mama, em simultâneo também que é o Centro de Saúde de São Vicente e de fazer a mesma coisa. A previsão é não atender 150 mulheres e a nível de experiência dos 3 concelhos de Santo Antão e São Vicente não pode dizer que cancro já caiu tabu. Pessoas que informaram, sensibilizaram e pessoas que te aderiram. Acima de tudo, homens. Foi rastreado a volta de 86, mais 76, mais 130, mais 66. Nos 4 concelhos, a volta de 300 e tal homens rastreados. Eu acho que é um nível de satisfação muito boa e o objetivo foi atingido. A nível de mulheres, o nosso objetivo também está a ser atingido. Foi uma atividade de muito sucesso. Neste sentido, Cornélia Miranda apela que as pessoas estejam atentas à sua saúde. Há vários casos de cancro, segundo profissionais de saúde, foi apanhado numa palpação correta. Então é para dizeres também, que médicos passaste mensagem num encontro de rastreios de colo uterino, mama e próstata, é para levar as pessoas vizinhança, é para partilhar com as informação. E a mensagem é essa, para estar atenta dentro daquela faixa etária, nas mulheres dos 25 aos 65 e mais, se você sentir qualquer sintoma, mesmo que vou sentir, a partir daquela
faixa etária dirigir estruturas de saúde. Homens não está conciliar dos 40 aos 75 e mais, para não fazer nos rastreio, para pessoas estão atentas. Isso é que não está pedis, para dirigir estruturas de saúde, muitas vezes, campos que lhe dá sinal. Quando lhe dá sinal, já está tão ultrapassado que muitas vezes é difícil de salvar uma vida. Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, Cornélia Miranda, a propósito da missão de rastreios de colo uterino, mama e próstata que decorreu em Santo Antão e em São Vicente. 13 horas mais 20 minutos, continuamos a falar ainda da saúde. É preciso reforçar a diplomacia para a saúde no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esta é uma das recomendações que irá sair da 7ª reunião dos ministros da saúde da CPLP, que decorre em São Tomé e Príncipe. Cabo Verde está representado no encontro pelo ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, que conversou com o Carlos Santos. A reunião tem como tema central a promoção da saúde integral e sustentável na CPLP. Visa também alinhar estratégias inovadoras para todas as gerações. Depois do encontro dos pontos focais dos vários países, os ministros de saúde puderam debruçar-se sobre os avanços que o setor tem vindo a conhecer em cada um dos Estados-membros. Nesta altura, sublinha o ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, existem alguns entendimentos, nomeadamente quanto à necessidade de se reforçar a cooperação multilateral no setor da saúde, bem como a partilha de experiências e boas práticas. Investir seriamente na digitalização da saúde, como forma de colher os dados necessários para uma análise rápida, atenta às alterações eventuais de saúde. Aprofundar a atividade, portanto, dos institutos nacionais e a constituição em rede dos laboratórios como forma de prestar melhores cuidados de saúde, ao mesmo tempo que investir nas infraestruturas e aprofundar o investimento em equipamentos de saúde são, de facto, as grandes linhas de atuação que a CPLP se propõe. O titular da pasta de saúde participou há instantes numa mesa redonda. Jorge Figueiredo destacou os avanços que o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde tem alcançado na prevenção de epidemias e na promoção da nova abordagem Uma Só Saúde. Cabo Verde, de facto, apresentou no seu relatório que fez hoje o impacto que essa criação tem vindo a ter na promoção, na tentativa, portanto, de diagnóstico precoce dos eventos epidémicos regionais e locais, e também na nossa melhoria na capacidade de resposta relativamente às doenças emergentes, nomeadamente a dengue, as epidemias infecciosas, e também, particularmente, dar também vazão a uma nova perspectiva da saúde, que é uma só saúde. A 7ª reunião dos ministros de saúde de CPLP, que decorre em Santo Tomé e Príncipe, termina ao fim do dia. Para além do ministro da Saúde, integra a delegação cabo-verdiana, a diretora nacional de saúde, Ângela Gomes. E a Associação Acarinhar, Associação das Famílias e Amigos de Crianças com Paralisia Cerebral, completa hoje 18 anos a ajudar este público-alvo constituído por cerca de 9.000 pessoas. Neste momento cuida de 220 crianças e também jovens com paralisia cerebral, com idades compreendidas entre os 4 e pouco mais de 30 anos. A presidente da Associação, Teresa Mascarenhas, pede uma política mais direcionada às famílias com pessoas com esta deficiência, já que os 5.000 escudos mensais disponibilizados pelo Governo é considerado pela presidente de insuficiente. Perante a observação, a Secretária de Estado da Família e Inclusão Social promete reforçar o apoio do Governo e, para breve, a implementação do sistema de sinalização e intervenção precoce em questões de paralisia cerebral. A Joana Lopes tem os pormenores. Edmar Gomes Landim, hoje com 34 anos de idade, foi diagnosticado com paralisia cerebral aos 6 meses de idade e aos 20 começou a ser acompanhado pela Acarinhar. A partir daí, tudo melhorou, conforme conta a mãe Carminha, que está desempregada e desempenha também o papel de pai, com 5.000 escudos mensais como apoio do governo para responder às necessidades do filho dependente. Descobri depois que começa a pôr chinta. Eu fiquei com a chinta e a mãe descobre que ele
paralisia cerebral. E tinha 6 meses de tempo lá. A minha rapazinho era fichado. Depois que não começa a carinhar e fica alegre, ele gosta de tudo, os meninos gostam dele. Deus paga a Dona Teresa. Se não fosse a Dona Teresa, agora tinha filho que estava assim. Aí ele é um menino. A minha carinhar cantumbinha, ele tinha uns 20 anos, eu sempre fazia 34 anos. Mas depois que vai carinhar, que fica esperto, ele prende pinta. Ele canta, eu costumo babar a mão na roda, tá fala também, tá entendendo, truco usa você, tá falando mamá, papá, o que cria água, tá pedir mamá, água, o que tem urina, tá mostrando que tem xixi também. Se está na sola, que a coisa tem que pôr fralda. Se que conta tal, só que ela que tem nada mais. O desafio agora da carinhar é estender as suas ações a outros pontos do país e ver uma política virada às famílias com filhos com paralisia cerebral. Perspectiva a Presidente Teresa Mascarenhas. A Carinhar, neste momento, tem um grupo de 220 crianças jovens com paralisia. A maior parte a partir de 4 anos até 30 e tal anos. E normalmente adultos temos poucos casos porque normalmente a longevidade é curta. Deve haver uma política mais direcionada para as famílias que têm as crianças e jovens com paralisia cerebral, isto é, dos casos mais graves. A secretária de Estado, Lídia Lima, compromete-se a reforçar as ações do governo na sensibilização para a inclusão e também na sinalização e intervenção precoce no que concerne à paralisia cerebral, que afeta mais de 9 mil pessoas no país. Estamos a perspectivar sempre o reforço de tudo aquilo que temos vindo a fazer em termos de apoios, de financiamentos, mas também em termos de criação de estruturas adequadas, melhorias nas estruturas que já existem e na implementação da estratégia nacional, como eu já disse, também a criação de um sistema nacional, sinalização e intervenção precoce para as crianças que têm alguma deficiência. Continuarmos a fazer um trabalho de sensibilização, não só para incluir as pessoas que têm deficiência, mas também um trabalho de prevenção. É de referir que a Carinhar rubricou um protocolo de cooperação hoje com a empresa de diversão 5 de julho, reforçando o compromisso de promover mais momentos de lazer inclusivo. E o Ministro do Turismo e Transportes assegura que é necessário transformar todos os pontos turísticos da ilha de Santiago com vista a aumentar o fluxo turístico. José Luís Sá Nogueira fez a declaração na abertura do workshop de roteirização turística, cultural e histórica no Estudo Diagnóstico do Turismo Sustentável de Santiago. O workshop é promovido em parceria com a Universidade de Cabo Verde e a Associação dos Municípios de Santiago, com o apoio da Cooperação das Canárias e também da Cooperação Espanhola. O Domingos Sanches tem os pormenores. Colocando a ênfase no bem-estar econômico e social com reflexos na melhoria das famílias. O Ministro do Turismo e de Transporte afirma ser urgente uma reflexão sobre as contribuições dos patrimónios culturais existentes na ilha de Santiago no desenvolvimento do turismo. É refletir, através desses pontos turísticos, a cultura, a história, tudo que é, de facto, a maneira de ser e de viver da população de cada uma dessas localidades e traçar, portanto, toda uma rota que vai permitir com que os turistas que visitam a Ilha de Santiago possam, de facto, conhecer todos esses pontos atrativos do turismo da Ilha de Santiago. Serra Malagueta, em Santa Catarina, Tarrafal de Santiago, São Lourenço dos Órgãos são alguns dos municípios onde o governo pretende sinalizar os vários pontos turísticos. Nós vamos preparar para cada um desses pontos toda uma narrativa que conta a história, a cultura, a tradição da população de cada uma dessas localidades e vamos sinalizar todas essas rotas por forma que o turista, quando chega à Ilha de Santiago, da praia a Tarrafal, possa de facto saber para onde vai, o que vai encontrar. E vamos digitalizar, inclusive, essas rotas através de um QR Code. Portanto, isso é uma inovação que nós vamos trazer aqui para a Ilha de Santiago e que vai, de facto, revolucionar a nossa ação na Ilha de Santiago enquanto um destino turístico por excelência. Workshop que aborda diversos temas que visam promover o turismo como um dos fatores de competitividade e de desenvolvimento da economia da Ilha de Santiago.
Otávio Medeiros é um dos especialistas da área. No workshop, refere-se à roteirização da Ilha de Santiago. Y con esta iniciativa el Ministerio ha hecho una acción valiente en desarrollar todas unas plataformas tecnológicas para poner en valor todos estos tesoros. Lo que hay que mejorar es, quizás yo diría, que tenemos una serie de recursos en Santiago que se pueden explotar. Ministério do Turismo e de Transporte promove o workshop de roteirização turística da Ilha de Santiago. No evento marcam a presença o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, embaixadora de Espanha, alunos, assim como vários profissionais do Ministério do Turismo. Na ocasião, o Ministério do Turismo e a Câmara Municipal assinam protocolos para aumentar a diversidade e a resiliência na oferta turística. E as comunidades educativas precisam de trabalhar mais as diferenças, trabalhar em grupo e também apostarem no autocuidado. Esta é a ideia principal que se tira do 2º Congresso Regional de Educação, que decorre desde ontem aqui na Praia e está hoje no seu 2º dia, tendo como pano de fundo os fatores de distração que os educadores enfrentam nos novos tempos. O Cândido Amorim Fortes tem os detalhes. Professor do século XXI, gestão para o equilíbrio profissional e pessoal é o tema do 2º dia do evento, que se estende até amanhã. Conta com um conjunto de painéis que vão desde a saúde física e mental, alimentação, moda, cuidados com a voz, até às tecnologias e finanças. Tudo para estimular os docentes a apostarem mais na saúde física e mental, realça a delegada escolar Constantina Afonso, para fazerem face aos desafios dos novos tempos. Há uma necessidade de promover o diálogo, portanto, à volta da questão do autocuidado e da valorização dessa classe, que está constantemente a cuidar dos nossos educandos. Não tinham, por exemplo, o telemóvel, que agora praticamente todos os alunos têm. Não tinham acesso às redes sociais, que agora todo mundo tem. A televisão, etc. Se não forem explorados como deve ser, constituem distratores ao processo de ensino-aprendizagem. Para a gestão desses e outros distratores dos novos tempos, o psicólogo educacional Carlos Semedo indica o trabalho em equipa e uma liderança transformadora. A nível de relação entre o aluno e o professor, a nível de relação entre o professor e os pais, a nível de relação entre os professores também com a direção às vezes da escola ou com os chefes diretos. Quando tem um líder que de verdade lidera os seus liderados, o resultado é mais positivo. Ter um líder que é mais impacto, não é? Ter um líder que sabe entender, sabe escutar. Não é um líder que simplesmente é a impor, não é? Um líder que sabe escutar, que sabe discutir as ideias. Criar uma equipa de trabalho, a humildade de saber perguntar como é que podemos fazer isso. Já o psicólogo organizacional Herculano Baessa acentua a necessidade de uma atitude positiva genuína das lideranças e educadores com foco nas diferenças. Nós sabemos qual é a nossa realidade cabo-verdiana, que temos pessoas de várias classes sociais e necessidades são diferentes. Nós recebemos vários e-mails provocatórios. Naquele momento é ver que, na verdade, algo aconteceu. Mas por que aconteceu? Muitas vezes as pessoas não perguntam. Um condutor, por exemplo, que tem um determinado tipo de comportamento, se eu sou professor, já estou com stress por conta do trânsito, vou passar a sala de aula. Reflete claramente no ambiente escolar, por isso a atitude certa é sair do automático, ver que realmente a situação já aconteceu, analisar, e analisando isso podemos ter respostas a pensar negativamente. Nunca conseguimos ver que há possibilidade de encontrarmos a solução. O 2º Congresso Regional de Educação é organizado pela Delegação Escolar da Praia, reúne professores do pré-escolar, EBI secundário da capital do país. Na abertura foram realizados, entre outros, um conjunto de consultas médicas pela Verdefam e Delegacia de Saúde da Praia e atividades físicas pelo Instituto de Desporto e Juventude. E o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas assinou hoje o contrato para atribuição do apoio financeiro com as associações de escolas beneficiárias do programa Bolsa de Acesso à Cultura na Ilha do Sal. São 4 projetos beneficiados que abarcam um total de 214 alunos. A Carciana Lima tem os detalhes. No Sal são 4 os projetos beneficiários da Bolsa de Acesso à Cultura. Associação Abraçar Sal, Associação Apoio a Crianças de Terra Boa, Escola Dance with Jazz e Associação Xande Matias. Os contratos de financiamento no valor de 1.240.000 escudos irão beneficiar 214 alunos. Landísia Chantre, da Associação Apoio a Crianças de Terra Boa, em nome dos beneficiários, destaca o impacto positivo do Bacultura. Ela representa para nós.
mora que não dizer que música, teatro e dança é um instrumento importante para fazer mudança social, para trabalhar a pessoa, para ainda mais que as crianças moram naquele lugar onde estão, naquela comunidade lá, já são vulneráveis. Então, para nós, tem tido grande impacto, tipo no comportamento da criança, também apoiar crianças com novas visões, não estou que realmente é uma ferramenta de mudança e também de transformação social. O ministro da Cultura, Augusto Veiga, diz que o impacto social do Bacultura é inegável e garante que o programa é para continuar. Começou com 42 escolas e neste momento estamos com 124. Neste momento temos cerca de 4.400 alunos a nível nacional e é um projeto que vamos dar continuidade e vamos reforçar ainda mais, porque nós acreditamos que é um projeto que, para além da parte musical e cultural, é um projeto social extremamente importante. A falta de instrumentos musicais é uma lacuna que as escolas enfrentam e que o Ministério da Cultura quer ajudar a ultrapassar. Nós sabemos que muitas escolas têm falta de materiais e há vários instrumentos musicais que não são fabricados cá em Cabo Verde, então nós estamos à procura, através de empresas internacionais e também da cooperação internacional, mas também de empresas nacionais, de parceiros, estão a responder bem, então nós contamos dentro de 2-3 meses já ter um lote de instrumentos para distribuir às várias escolas a nível de Cabo Verde. Augusto Veiga garante que há projetos futuros importantes para a Ilha do Sal, mas prefere anunciá-los depois do encontro com a Câmara Municipal. Preferíamos divulgar os projetos depois dessa reunião de trabalho, mas são projetos muito importantes para o futuro do Sal, tanto a nível de infraestruturas como a nível do suporte à classe artística aqui na ilha. O Ministro da Cultura também reafirma a aposta em realizar a Feira de Artesanato e Design URDI na Ilha do Sal no mês de junho. Falamos agora da Justiça, que o Tribunal Constitucional fechou 2024 com redução no acervo de processos pendentes, que caiu de 113 para 96 casos, menos 17 em relação ao ano anterior. Ao todo, foram 189 processos tramitados, sendo 113 de anos anteriores e 76 novos. Os recursos de amparo constitucional continuam a dominar a pauta, representando 42,86% do total, conforme revela o relatório de atividades. A Ednea Barros leu parte do relatório. Em 2024, os recursos de amparo constitucional foram o tipo processual mais movimentado no Tribunal, com 81 processos, dos quais 44 foram concluídos e 37 seguiram para o ano de 2025. Em seguida, destaca-se a fiscalização concreta da constitucionalidade, com 43 processos, 11 concluídos e 32 pendentes. Já as reclamações ocuparam o terceiro lugar com 21 processos, a maioria contra decisões de não admissão de recursos de fiscalização concreta da constitucionalidade, dos quais 8 foram encerrados e 13 transitaram para este ano de 2025. Além disso, em 2024, o Tribunal recebeu 17 processos sobre eleições autárquicas, 14 sobre fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade e 1 relativo à fiscalização preventiva da constitucionalidade, além de 13 processos diversos. Em 2024, o Tribunal registrou uma redução de 17 processos nas pendências, com 96 casos transitando para 2025, comparado aos 113 do ano de 2023. Um ganho assinalado pelo relatório, assim como no domínio da fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade. Dos 14 processos tramitados, foram proferidas 8 decisões, encerrando-se 7 processos, o maior número de casos concluídos dessa natureza num só ano, desde a instalação do Tribunal, assinala o relatório. Entretanto, em 2024, o Tribunal proferiu 124 decisões, número inferior às 195 de 2023, mas o relatório realça que esse número seria sempre excepcional e inalcançável, considerando a redução a quase zero do número de processos de amparo em fase de admissibilidade. Também foram encerrados 93 processos em 2024, menos que os 109 do ano de 2023, resultado que se justifica, lê-se no relatório, parcialmente pela inexistência de recursos de amparo pendentes em fase de admissibilidade.
Amigo ouvinte, está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, quando são 13 horas mais 39 minutos. Um cidadão português com autorização de residência permanente nos Estados Unidos da América e a viver em solo norte-americano desde os 2 anos de idade foi detido no final de março pelos serviços de imigração norte-americanos ao regressar de uma viagem ao estrangeiro. A denúncia foi feita pela família do detido, que está neste momento sob a custódia do Serviço de Imigração e Alfândega em Portland. Nascido em Portugal, o homem de 32 anos viveu quase toda a sua vida em New Bedford, desde onde ele residia como um imigrante legal. É um residente legal com green card válido. Viajou para fora do país em férias e foi detido pela patrulha da fronteira quando regressou por causa de um registro criminal antigo. Segundo o jornal New Bedford Light, o detido foi acusado pela justiça norte-americana em 2012 de distribuir uma substância controlada de classe D, tipicamente marihuana, e de conspiração para violar as leis de drogas. A acusação de conspiração foi anulada por recomendação do Departamento de Liberdade Condicional em julho de 2013, sendo que mais tarde, em 2017, o português varia a ser acusado de conduzir sob efeito do álcool, com o caso também a ser arquivado no ano seguinte, depois de concluir um programa de educação sobre o álcool. A defesa do português acredita que a detenção foi motivada pela acusação de tráfico de drogas de 2012 e acrescenta que seu cliente é uma boa pessoa e não merece ficar na prisão enquanto tudo é esclarecido. Apesar de ter um visto de residência permanente, o português poderá ser deportado, algo que já está a acontecer com outros estrangeiros. O chamado Green Card concede o direito de viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado, mas não protege os indivíduos da deportação. E o Ministério da Justiça da França anunciou na manhã de hoje que foram perpetrados ataques contra prisões no país nas últimas horas. Ontem à noite, a prisão de Toulon foi alvo de disparos com armas automáticas, segundo o Ministério. Outras prisões também foram atacadas e uma fonte disse que tudo isto parece estar coordenado e claramente ligado à estratégia do governo contra o narcotráfico. A República está confrontada com o tráfico de droga e está a tomar medidas que irão perturbar profundamente as redes criminosas. Está a ser desafiada e será firme e corajosa, comentou o Ministro da Defesa da França na rede social X. Já temos 13 horas mais 41 minutos, final de linha neste jornal, não se antes vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já, em termos de movimentação aérea, temos uma aeronave da TACV que partiu de São Vicente, vem em direção ao aeroporto da Praia, com chegada prevista por volta das 14 horas mais 17 minutos. O que é que temos? Temos outras aeronaves que estão indo para o Sal e para Boa Vista, essencialmente a transportar turistas, e nenhum outro voo interno relevante para partilhar com o amigo ouvinte. Pela via marítima, lamentavelmente hoje não consigo aceder aqui ao site que costumo aceder para ter informações mais atualizadas. Eu vi há instantes que o Dom Tututo aproximava-se do Porto da Praia, já deve estar aqui no Porto da Praia, e é o que nos compete dizer neste momento. E falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta terça-feira, 15 de abril, o sol despontou às 6 horas 19 minutos e 40 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 48 minutos e 17 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, voltará a sair pelo sudeste quando forem 21 horas mais 1 minuto. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1h31 e a seguinte aconteceu há instantes, às 13 horas, aliás, vai acontecer às 13 horas e 52 minutos. E a primeira pré-mar será já às 7 da manhã, aconteceu às 7 da manhã e 47 minutos, e a seguinte será às 19 horas e 57. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 13 horas e 22 minutos até às 15 horas e 22, portanto, este é um bom momento. Amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será a 1h59 e a seguinte às 14h24 e a primeira pré-mar será às 8 horas e 16 minutos e a seguinte será amanhã às 20 horas e 26 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã não será um bom dia. Já temos 13 horas mais 43 minutos. Vamos agora repor os títulos dos principais assuntos que marcaram esta edição. O armador do navio Nhô Padre Benjamim fala em exclusivo à Rádio de Cabo Verde sobre a última viagem da embarcação que afundou no largo de São Nicolau. Rede ONGs ambientalistas preocupada com a possibilidade de poluição marinha na sequência do afundamento do Nhô Padre Benjamim. Corpo do jovem desaparecido no mar de Fontibila encontrado e resgatado esta manhã na praia de Nossa Senhora da Encarnação, a sul de Fontibila. Cidadão português que reside nos Estados Unidos há mais de 30 anos, com residência legal e permanente, detido e corre risco de deportação. Cadeias francesas alvos de ataques que parecem ser ataques coordenados.
Fim de linha, às 14, o Jean António dos Reis estará aqui para, em síntese, apresentar o essencial deste jornal e às 15 a atualização informativa com o Oscar Monteiro. Obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.